Fala aí, turma, tudo bem? Olha eu aqui, meu nome é Celso, sou professor de inglês, especialista no vestibular e vou resolver com você a prova do Einstein 2026. Vou resolver com você tanto a prova objetiva quanto a questão dissertativa, tá? Então fica até o final que você vai ter aqui a resolução das duas sob o meu ponto de vista, confrontando com o gabarito já divulgado para as questões objetivas. Eu estava pensando como eu ia começar esse vídeo e o que acontece? Eu percebo aqui no canal que tem a grande maioria dos alunos, eles cortam a conversa que eu tenho e vão direto para a resolução. E aí eu pensei assim, vou avisar que no final tem uma conversa importante, enquanto eu vou direto para a resolução. Mas aí eu não estaria sendo eu mesmo da forma como eu entendo como as coisas são. Então, assim, eu vou fazer o recado antes, sim, especialmente para você que é meu aluno que está aqui me acompanhando. Eu sei que você vem aqui. Você que está na minha plataforma, que vem aqui, eu sei que você vem assistir. Então, esse recado é para nós. Nós, eu e você, é nossa conversa isso, tá? Quem quiser só resolução, pula a parte, vai lá. Tem essa vantagem da tecnologia, você controla a aula, tá? Então, dentro da nossa conversa, eu acho que eu aprendi uma coisa. Vocês estão vendo aí, o canal acabou de começar, não tem nem 2 anos, não tem nem 100 vídeos e tem pouco mais de 1.000 seguidores. Então, isso aqui é como a sala da minha casa, é como a minha sala de aula mesmo. Então, a gente tem essa liberdade para falar. Então, o que, que eu posso dizer para vocês que eu aprendi nesse pouco tempo vindo aqui conversar com vocês? Fazer a resolução imediatamente após a prova é legal porque passa o calor da prova e ajuda na ansiedade de vocês, de saber o resultado, de saber como é que foi. No entanto, em termos formativos, em uma questão de formação mesmo, em uma questão de, vamos dizer assim, de pedagogia, fazer hoje é uma terça-feira, tá? Fazer hoje foi muito mais legal, não porque eu quis fazer na terça-feira, eu quis fazer no domingo à noite, mas eu tinha que dormir. E na segunda-feira eu trabalhei pra caramba. Mas o que aconteceu de domingo até esse momento que eu estou gravando? Eu recebi a mensagem de vocês. Eu recebi os feedbacks que eu havia pedido. E olha que interessante, tá? Os feedbacks não vieram imediatamente após a prova, como eu havia pedido em alguns grupos. Veio alguns no domingo, outros na segunda, muitos outros hoje pela manhã e até agora há pouco. Então, é muito importante que eu tenha essa temperatura dos meus alunos para saber como eu vou falar aqui. Porque esse vídeo vai ficar ecoando. Os meus vídeos do ano passado, para as provas anteriores de outras provas, atingiram picos de audiência nas vésperas da prova. Então isso aqui está ficando, não vou dizer importante, mas para quem precisa é muito bom. Para quem precisa é muito bom. Então não sei, talvez você está vindo aqui daqui a um ano, eu estou falando em outubro de 2026, e você está vindo aqui em outubro de 2027, eu estou falando para o futuro. Essa conversa que eu vou ter com você agora vai ser importante, tanto para quem acabou de fazer a prova, como quem vai para a próxima, tá? Então vamos lá. Primeira sensação, essa prova do Einstein foi muito difícil, não só em inglês, mas a prova como um todo, a maneira como ela foi colocada, principalmente matemática, foi o que eu recebi dos colegas, foi o que eu recebi, que eu vi de uma colega muito importante falando, a Thaís, e foi o que eu vi dos meus alunos. Muitos felizes porque conseguiram fazer a prova de matemática, mas fazer uma prova de matemática muito difícil comprometeu fazer o resto da prova. Então, tá todo mundo nessa, tá? Tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo teve a mesma sensação. Então, assim, parabéns para você que conseguiu fazer a prova de matemática, porque é conteúdo, né? Então, quer dizer que em conteúdo você fez a sua parte. Você fez uma prova muito difícil. Aí, talvez ali na hora de bolar uma estratégia de prova, pode ter escapado alguma coisa, mas nada dramático, né? As públicas estão aí, vamos falar a verdade, o que importa são as públicas porque, né, já é caro estudar medicina só por estudar. Você não vai trabalhar, tem que morar em outro lugar, talvez, morar numa outra cidade, né? Tem que pagar mensalidade ainda, então tá tudo bem, que sirva de lição, tá? Pega o que você puder levar de lição.
Essa é a primeira coisa. Sobre a prova de inglês propriamente dita, a VUNESP está buscando formas de sofisticar a prova sem transformar a prova. O que ela quer dizer com isso? Está todo mundo gabaritando, principalmente para medicina. Então ela tem que encontrar formas de não ter que fazer uma prova com 200 questões, para não fazer um vestibular de 3 dias. Ela está sob pressão que vocês colocam. Ela tem que diminuir custo, ela tem que diminuir custo com fiscal, custo com emissão de prova, com número de questão. Quanto menos questões na prova, mais barata ela fica, só que ela precisa manter o nível de qualidade de seleção. Então você pode ter sentido um pouco a diferença. O que eu vi nessa prova do Einstein? Não tinha nada entregue de presente. O que eu vinha ensinando em termos de estratégia está sendo minado a cada momento por conta da mudança da prova. O que não muda do que eu ensino? A base, o central, o coração do que eu ensino. Leitura de texto e vocabulário. É isso. Então, os meus alunos, fico muito feliz em saber, me relataram, professor, se a gente não tivesse trabalhado tanto em leitura e vocabulário, eu teria tido dificuldade na prova. Se eu tivesse só ido pelas estratégias, ela ia ficar pela metade. Então, já tinha dado um sinal na prova da MED Jundiaí, na semana anterior, e deu esse sinal agora no Einstein, tá bom? Ó, nem falei tanto assim, eu falei, tô vendo ali, ó, por 5 minutos, tá certo? Se você não tem 5 minutos para esperar um professor falar, sinto muito, tá? De verdade, talvez eu não seja o professor para você, de verdade, porque eu não consigo só cuspir conteúdo, ainda mais na minha matéria. Se eu cuspir conteúdo, eu vou estar sendo mentiroso. Mas você não tem 5 minutos para ouvir um professor falar uma coisa que é para você? Sinal dos tempos que a gente vive, né? Aí eu vou começar a falar mal de celular, né? Do brain rot de novo. 3 horas de scrolling no celular que acontece, a culpa não é sua. O seu cérebro não consegue resistir, tá certo? Mas vamos corrigir a prova. A prova está aqui. Eu acredito que ela esteja bem bonita aí para você. Olha ela aí. Então ela veio assim com uma fotinho, né? Leia o texto para responder as questões 11 a 14. Detalhe, muitas vezes eu falo que dá para você responder aqui, ó. A questão 15 já dava para ir direto. Normalmente na questão 15 do Einstein é um textinho que conversa com o texto anterior. Dessa vez não conversou, porque isso aqui é só um aviso quando você compra tickets. Aqui, ó, purchase, que já me perguntaram. Eu falei, comprar. Compre seus tickets agora para visitar a Biosphere, que é essa estação aqui. Eu lembro de ter visto esse tema em outro vestibular, mas não tive tempo de confirmar minha pesquisa, tá? Então, se eu encontrar, eu vou divulgar lá no Twitter, no Instagram, vocês vão ver. Vamos fazer a 15 primeiro, né? Que ele pede a leitura. E aí, quando tem uma assim, essa 15 é como Unicamp, é como o Enem. Lê tudo e nem olha as alternativas, tá bom? Lê a informação do guia Biosphere 2 Experience. Vai lá visitar. É um tour guiado por um aplicativo de áudio. É aquilo lá, você vai fazer a viagem. Inclusive, vou colocar meu fone, se eu não estou ouvindo você falar, mas está tendo obra aqui nos vizinhos, cara, e me desconcentra. Então você coloca aqui o áudio, certo? E você escuta a orientação. Vale muito a pena, tá? Tem que pagar? Tem que pagar, mas melhora a experiência. O professor falando aqui na sua orelha sempre melhora a sua experiência. Self-paced significa que você dá o seu próprio pace, ritmo, tá? Você vai correr corrida de rua, qual o seu pace, qual o seu ritmo? É um guia que vai no seu ritmo para guiar o tour. Então você vai controlando ali, que vai te levar, vai te liderar, vai te conduzir através da rica história e as presentes, né, correntes, iniciativas de pesquisa dessa facilidade, não, instalação incrível, remarkable. Remarkable apareceu bastante durante as aulas que a gente deu esse ano, né? As aulas que nós tivemos esse ano no ao vivo, o remarkable apareceu bastante nos textos. Visitantes devem estar preparados para os seguintes requerimentos físicos. Interessante, né?
uma caminhada de 75 minutos. Então, ela está falando, ó, você tem que estar pronto para andar 75 minutos. Você dá conta de fazer isso? Onde você vai explorar a Biosphere 2 usando o seu próprio telefone celular e fones. Então, você está com o seu fone aqui e você, no seu celular, você vai instalar o aplicativo. Baixa o aplicativo, pronto, o seu celular pelo aplicativo você acompanha no seu ritmo. Tem um tour indoor dentro dos prédios e tem um tour outdoor, por fora da instalação. Sem escadas, tanto para cima quanto para baixo. Então, assim, você tem que estar em boa forma física. Tem uma caminhada de 75 minutos com escadas. E uma rota de 1 milha para andar. Então, ó, physical requirements. Você tem que estar em boa forma física. E, ó, as condições do clima variam, tá? Ela mantém tanto o ambiente tropical, tá? Ela é mantida no ambiente tropical. A temperatura e a umidade pode chegar a 37 graus Celsius. Horrível, né? Se você já teve a experiência de viajar, não sei de onde você está falando, tá? Mas uma das piores coisas que existem é você fazer uma atividade física ao ar livre, no calor e na umidade, tá? Então, quem mora aí no interior de São Paulo, na época do verão, sabe do que eu estou falando. Se você mora no litoral brasileiro, sabe do que eu tô... É que no litoral bate a brisa, né? Então, ele está te avisando das dificuldades, tá? Então, vamos resumir o texto? Vamos resumir? Está falando que tem um aplicativo que vai te ajudar a fazer um tour e esse tour é exigente fisicamente, ó. 75 minutos andando, vai ter escada pra caramba, uma rota de 1 milha e o clima vai estar muito ruim, vai estar quente e úmido, é horrível. A sua vontade de viver sai do seu corpo, a sua vontade é só de sentar e tomar uma água de coco numa condição climática dessa. O guia informa os potenciais visitantes sobre como usar o aplicativo. Não falou como usa o aplicativo. Falou que você vai usar o aplicativo e vai usar fone, mas não falou como usar o aplicativo. Qual a tecnologia vai ser usada no dispositivo? Não falou qual tecnologia, só falou que é um aplicativo. Você vai visitar lugares históricos. Históricos ali são as pesquisas, não os lugares, tá? E foi um lugar construído pelo homem. Ainda não é histórico. Daqui 100 anos talvez seja. Quanto tempo dura a visita? How long the entire visit takes? Esse ele falou. Ele vai durar 75 minutos. 1h15. 15. E como entrar nos prédios? Não falou como você vai entrar nos prédios, só falou que vai ter escada para subir e para descer. Portanto, letra D, gabarito aqui para a questão 15, porque é a única coisa que eu tenho expressa aqui, certo? Aí eu vou voltar. Tá aqui, ó. Você vai fazer um passeiozinho aqui de 75 minutos usando seu celular e o fone de ouvido. Questão 11. O texto é sobre o quê? Já sei, é sobre a Biosphere 2. Mas depois eu leio o texto. Questão 12. No fragmento do primeiro parágrafo, parece uma pequena cápsula da Terra. A expressão sublinhada significa o quê? Essa aqui já deu dor de cabeça. Essa aqui já deu problema. Por quê? Eu vou lá no primeiro parágrafo. No meio do vasto deserto do Arizona, nos Estados Unidos, existe uma estrutura que parece tirada diretamente das páginas de ciência da ficção científica. Dentro de um enorme, massivo complexo de pirâmide de vidro e torres, se espalha por 1 hectare, 2, você tem uma floresta tropical com, no topo, uma catarata de 7 metros de altura, savana e um deserto com neblina. É como se fosse uma pequena cápsula da Terra, a qual, na sua estrutura, é chamada de Biosphere 2, nomeada em homenagem a outra, Biosphere 1. O nosso próprio planeta é chamado de Biosfera 1, então ele é o Biosfera 2, entendeu? Olha só. Cada vez que eu li essa questão, eu achava a resposta correta
mais correta, mas eu entendi totalmente a dificuldade de todo mundo. Por quê? Quando eu venho aqui na questão, é aquilo que eu falo de fechar a ideia, tá? É como uma miniatura da Terra? É. Mas por que que você não foi aqui? Porque você não viu tudo da Terra aqui. Porque você só viu o quê? Floresta tropical, savana e deserto. Não tem tudo. Não tem tudo. Então são partes da Terra. Muita gente boa, muita gente que tem noção de texto, de prova, foi aqui, ó. É uma porção da Terra dentro de uma cápsula. Eu entendi que a ideia aqui, ó, a ideia do uso de cápsula, a ideia de como se fosse, né, uma pequena cápsula da Terra, eu entendi essa ideia de integridade. E depois, uma terceira leitura, chamar de biosfera 2 em relação à biosfera 1. Então, eu concordei com o gabarito aqui, por essas observações, que é uma miniatura da Terra, que é o que a expressão quer dizer. Mas não é uma ideia literal. No entanto, muita gente boa foi nascer aqui. E eu comentei. Falei assim, isso eu falei no Instagram, com quem veio falar comigo. Foi uma das questões que mais confusão deu no gabarito, tá? E aí eu quero falar sobre isso. Quando a prova erra, eu falo. E as bancas erram, tá bom? As bancas erram. O Unicamp errou muito ano passado e admitiu. Se você procurar aqui no canal, vai ver. Tem um relatório que a Unicamp publicou e ela falou, pô, podia ter feito melhor. A FUVEST errou e não quer nem saber, né? Na prova de inglês, na prova de literatura, não quer nem saber. As bancas erram. A VUNESP escorregou aqui e ali o ano passado. Tá muito difícil fazer prova. Tá muito difícil com a concorrência de medicina, eu acho que tá no seu auge, assim, no seu pico, tá? Não digo nem pela quantidade, mas pela qualidade dos candidatos. Então, assim, eu entendi a ideia da banca. Eu entendi a ideia da banca é pegar o espírito do texto, tá? Mas eu não tô aqui para defender banca, eu tô aqui para defender você. Então, se você acha que ficou em aberto isso aqui, faz um recurso. Não sei se dá tempo, né? Terça-feira. Não sei se dá tempo de fazer o recurso. Eu acho válido, tá? Porque você tentou pegar a ideia literal, né? E aqui não era literal. E aí a banca vai poder discutir com você. O que eu digo assim, eu entendi o que a banca quis dizer, que era a ideia do texto, a ideia do autor. E no inglês corrente, tá? Quando você, principalmente nos Estados Unidos, eles têm essa cultura da cápsula do tempo. Então, a cápsula do tempo é uma tentativa de você colocar ali, você encapsular, de você tentar trazer o espírito daquilo. E é óbvio que você vai compor essa cápsula, não de tudo, mas uma porção de coisas. Não dá para ser inteiro, mas a ideia é passar uma integridade. Por isso, eu concordei com a letra A. Porque a biosfera 2 é como se fosse uma continuação da biosfera 1. É a tentativa de ser completa. Embora é impossível ser completa, por isso que talvez você tenha vindo nascer. Mas eu não desencorajo o seu recurso. E aí, eu tenho que entrar num outro lugar, que é ter empatia com você. Sentir a sua dor. Tipo, poxa, professor, a gente estuda tanto, a gente luta tanto, e acontece uma coisa dessa na prova, eu te entendo, tá? Eu não sou o dono da verdade, nunca serei, jamais serei, né? Mas eu entendo como funcionam os textos e como a banca funciona. E aí eu te diria, na minha aula, vai por aqui, né? Nessa eu concordei com a banca, nessa eu concordei, vai por aqui, tá? Ela fez uma pequena mudança, que ela não quis te entregar de presente, tá? Ela talvez quis fazer uma questão de pronome e no meio do caminho mudou de ideia, porque eu já ensinei no pronome. O pronome se refere a algo que foi citado anteriormente, então é só você identificar. Então ela não queria esse caminho fácil, que é fácil, tá? De quem sabe ler texto. Então foi numa camada superior. Então, até o meu comentário no Instagram, eu me sinto obrigado a refazer. Que eu falei, pô, quem leu o texto aqui, tranquilo, não traduziu, deu para chegar na prova, mas tem nuances aqui que como professor eu não tinha percebido na minha leitura de professor.
eu teria que fazer uma leitura de aluno. E quando meus alunos falaram comigo, eu passei, opa, me passei um pouquinho, tá? Embora meus alunos tenham feito a prova sem grandes dificuldades, falaram para mim que foi tranquila para fazer, mas o pessoal que não é meu aluno e veio comentar no Instagram, falei, opa, eu tô falando aqui em cima, tô me descolando da galera aqui. Então tem que dar um passo atrás, vamos voltar a falar com a galera aqui embaixo, que tá começando agora, tá? As outras ali, não tem nem o que discutir, tá bom? Estavam totalmente fora. O lance aqui era entre A e C, esse comentário que eu fiz. 13. No trecho do segundo parágrafo, o cenário forma o perfeito cenário. Background, pano de fundo, tá? Essa cena forma o perfeito cenário. Então tem uma repetição aqui de um experimento futurístico que uma vez já aconteceu. Então o cenário é a própria Biosfera 2. E a Biosfera 2, ela é perfeita como ela foi construída? Não é perfeita porque, desgraçados, eles falaram no segundo parágrafo, mas as imperfeições aparecem ao longo do texto, tá? O deserto do Arizona, não é o deserto, é a Biosfera 2. A arquitetura inovadora da Biosfera, sim, não é literalmente isso aqui, tá? Mas é o que sobrou. É o que sobrou. E a gente vai colocar um adjetivo como resposta numa questão objetiva é estranho, mas é o que sobrou, tá? Sobrou a letra C. A experiência inusual de viver na cápsula por 2 anos, não, porque já teve essa experiência antes. E da ficção científica, realidade da ficção científica na Biosfera 2 da colônia humana, isso aqui não faz parte do cenário, tá bom? Então, 13, letra D, não, letra C, e teve aluno meu que ficou entre a também, porque ele não gostou do Innovative Architecture e considerou o Perfectness. Onde eu descartei o Perfectness? Teve problema. Mas aí não estava no segundo parágrafo, tá vendo? Não, tá aqui. Esquece que eu falei. O problema tá no segundo parágrafo. Porque eu falo assim, tá fora, isso aí que você tá falando tá certo, mas tá em outro parágrafo. Eu falo assim. E o problema tá no segundo parágrafo. Tá? Então, não. They fed themselves from the crop they grew, they recycled their own wastewater, they care. O problema tá aqui, ó. O problema começa no terceiro. Ficou estranhinha, né? Fui por exclusão. Não gosto de ir por exclusão, tá? Scenery também se refere ao architecture, mas também teria relação ao constructed. Fechei aqui na C no final por causa do perfectness que estava em outro lugar. Ficou ruim, né? Ficou ruim. Então, eu vou me redimir no meu comentário. Eu achei de boa, mas não estava tão de boa assim, não. 14. De acordo com o terceiro parágrafo, onde dá o problema. O maior problema ecológico que comprometeu a habitabilidade... Existe essa palavra? Na biosfera foi o quê? Vazou o gás carbônico aqui, ó. Não deu certo. O nível de oxigênio caiu muito, deixou os habitantes doentes, enquanto o dióxido de carbono cresceu, o nível cresceu. Inúmeros animais morreram, incluindo as plantas, os polinadores, abelha, né, insetos que polinizam as plantas que precisam se reproduzir. E embora os biospherians, as pessoas que viviam lá, tenham sobrevivido com a sua comida plantada, eles perderam peso ao ponto que se tornou um caso de estudo de restrição calórica. Continua. Mas aqui eu já respondi. Então o problema foi o quê? Caiu o oxigênio. Então, um incidente inesperado levando a doença e morte, levou a doença, mas não levou a morte. Fora a A. Um programa de dieta severo que os pesquisadores foram forçados, eles não foram forçados, eles aproveitaram que rolou isso aqui, fizeram um estudo. A oscilação do nível de oxigênio é um problema como as pessoas usam o idioma aí fora, tá? Oscilação é sempre variação. Para você nunca mais esquecer, quem oscila é pêndulo, para cá e para lá. A gente ouve por aí, oscila para cima, oscila para baixo. Oscilação para cima, oscilação para baixo não existe, tá? Oscilação é sempre variação. Fazer assim, ó.
Pensa no pêndulo, vai para lá, para cá, é assim. Isso é oscilação. Então você está fora, porque ele não oscilou, ele só caiu. Exterminação do número de... Extermínio, né? Do número de animais e plantas. Extermínio. Não. É o impacto do aumento do índice de dióxido de carbono. Certo? Faltou a 11, que é a primeira. A gente já sabe do que se trata. O experimento, né, com suas fraquezas e lições a serem aprendidas. Perfeito. O texto é exatamente sobre isso. Sobre o experimento, o que deu errado e as lições que foram aprendidas. B. Controvérsias entre os experientes, especialistas e o valor. Não teve controvérsia. Os perigos de tentar, né, artificialmente reproduzir o ambiente na Terra. Não. Os esforços dos pesquisadores a sobreviver. Não. A estrutura em si. Não. É sobre isso aqui, ó. Letra A, acho que essa aqui ninguém questionou. Fechamos a objetiva. E aí, 11 A, 12, questionadíssima, letra A. 13, questionadíssima também, letra C. 14, essa foi tranquila. Lembrar que oscilar é variável para cima e para baixo. Letra E. E a 15 eu já tinha feito, tranquila. É quanto tempo demora a visita, a letra D. E aí vamos para a dissertativa. A dissertativa é muito fácil, tá bom? É fácil a dissertativa, é tranquila. A dificuldade é ler o texto. Uma vez que você lê o texto, ela é tão direta, tão simples, que você duvida, tá? Então vamos lá. Sempre você vai responder as questões em português, tá bom? Tá escrito ali, ó, answer the questions. Resolva as questões em português. Seja conciso, seja direto, não precisa enrolar. Não precisa repetir a pergunta na sua resposta, só vai no ponto, tá bom? Então a pergunta é, na carta 1, identifique uma questão, um problema que o Ivan Medvedev descreveu como comum e não exclusivo da vida digital nômade. Identifique a perspectiva dele numa ideia de apenas voltar ao escritório como solução para os problemas que ele discute. Então ele fala assim, ó, eu tenho prazer em ler histórias daqueles que têm um gostinho de uma vida nômade. No entanto, né, however, isso parece que nenhum dos problemas que eles mencionam são, na verdade, problemas do nomadismo. Ou seja, ele curte ler as historinhas de quem tem uma vida nômade, um lifestyle nômade, mas ele está lendo a história e fala, o pessoal reclama, fala dos problemas, os problemas não são do estilo de vida nômade, são problemas normais. São problemas universais, como ele fala ali. Tudo que você não gosta existia antes das palavras digital nômade entrarem para o vocabulário. Problema para achar um apartamento para alugar? Tanto faz. É do nômade, é da vida real. Comida esquisita, comida estranha, é da vida nômade, é da vida digital. Do nômade digital. Calor, a mesma coisa. As pessoas se sentindo desconectadas um do outro, a mesma coisa. Todos esses são sintomas dos nossos tempos malucos. E a nossa tarefa é chegar numa maneira de consertar isso junto, ao invés de correr para o escritório, onde supostamente algum desses problemas vão ser resolvidos. Spoiler, não serão. Então, ele fala vários problemas. Você tem 4 aqui. Achar apartamento para alugar, comida estranha, calor e as pessoas desconectadas. Escolha um. Identifique um caso. Este caso, esse é um dos casos. Pá. Pronto, respondeu. Aí qual que é a perspectiva dele? A solução vai vir das pessoas se conversarem, se entenderem, não voltar para o escritório. Onde voltar para o escritório não vai resolver nada. 5A, ninguém relatou problema. 5B causou um pequeno problema, que ela não ficou mais difícil, mas ela foi um pouco além do que historicamente ela faz. Vou falar para você. Você viu ali na primeira. Identificou, apontou no texto, respondeu. Aqui a B, ela vai um pouquinho fora. Você vai escrever uma ou duas coisas que não estão no texto. Eu nasci e cresci, born and raised é uma expressão em inglês, né? Born and raised, em Kuala Lumpur, capital da Malásia. E a vida para muitos dos locais é longe do paraíso que pode ser visto pelos nômades digitais. Um café no Starbucks custa cerca de 11 ringgits, cerca de 1,90, uma libra e 90 pence, né? Vou falar 2 libras, tá bom? 2 libras hoje, R$12. Então você pode ver ali que
A cotação do ringgit está muito próxima de R$1 para Libra, tá? Então dá para ficar mais fácil para a gente. R$12 um cafezinho, o que é muito acessível se você ganha em libras esterlinas britânicas, o seu salário é em libras, mas não se você paga na moeda local. Pronto, já deu para entender, né? O mesmo vai para alugar apartamento com rooftop, com terraço e piscina. Eu estou curiosa para ouvir de algum expat. O que é um expat? É uma pessoa que vai trabalhar em outro lugar, em outro país, expatriado. A experiência do expatriado que deixa Londres devido ao crescente custo do aluguel, apenas para, sem nenhuma intenção, acabar contribuindo para o aumento do aluguel na Ásia, para onde ele se mudou. Então ele sai de Londres para escapar do aluguel alto, ele vai para Kuala Lumpur, na Malásia, e ele aumenta o aluguel por lá. Sem querer. Mas ela gostaria de saber. Essa é a resposta da letra B, ó. Explorar a diferença entre comprar um café no Starbucks enquanto você é pago em libras esterlinas britânicas versus é pago em ringgits. O que você tem? Qual que é a diferença? A diferença de câmbio, a taxa de câmbio, né? Depende da moeda que você ganha, o seu poder de compra muda. E isso é uma coisa que normalmente não se colocava aqui, tá? Aumentaram a questão. Letra B, completando. Explicar o que ela está curiosa em saber. Como é que essa pessoa que sai de um lugar para o outro se sentiria ao saber que ela está contribuindo para piorar uma situação que ela viu ruim no país dela? Fomos além do texto. Isso nunca aconteceu antes aqui na prova dissertativa do Einstein. E aí alguém pode ter se perdido, tá? Até porque eu sempre falei isso. Sempre falei isso. O que ele fez aqui, ó, ela queria saber se ele tivesse contribuído. Tá aqui, ó. Como é que ele se sentiria se contribuísse de maneira não intencional? É isso que ela queria saber. Sai um pouquinho, mas não muito. Certo, turma? Então, se você está vendo esse vídeo agora, tenha calma, tem mais prova para fazer, pega essa aqui de lição. E se você está me conhecendo hoje, você pode fazer tanto a plataforma, pode fazer o intensivo, ou pode já se matricular para as turmas do ano que vem, ao vivo, 2 aulas por semana. Esse preço, se você está aqui no YouTube, você está com vantagem, porque você está com preço de 2025. Porque se você for olhar depois, em 2026, já está ajustado. Sorte sua, tá certo? Até a próxima, então. Valeu, um grande abraço. Tchau, tchau.